Gravando. Então, nós estamos estudando aqui os conceitos de relação jurídica, né? Que as normas advêm de costumes, de relações sociais e acabam virando leis. E aí, existindo lei, é possível que se forme uma relação jurídica, que é o que nós vamos ver agora. Então, o conceito do Del Vecchio, em lições de filosofia, é relação jurídica, só haverá uma relação jurídica se o vínculo entre pessoas estiver normado. Ou seja, o vínculo entre o polo A e o polo B, entre a pessoa A e a pessoa B, é uma lei, é um vínculo normado, é uma lei. Isto é regulado por norma jurídica que tem por escopo protegê-lo. Então, vamos adiante. Aqui tem outros conceitos, vamos adiante. Então, nós temos aqui uma relação entre sujeitos. Para formar uma norma jurídica, nós teríamos que ter uma relação, um vínculo entre, no mínimo, dois sujeitos. Sujeito A, sujeito B, né? E essa relação de sujeitos jurídicos pressupõe a existência de um sujeito ativo, que é o titular do direito subjetivo de ter ou de fazer. Direito subjetivo é o mesmo que facultas agente, a faculdade de agir. Por exemplo, se o A vende um carro para B, o B não paga o carro. O A tem o direito subjetivo, a faculdade de agir, facultas agente, de acionar judicialmente o B para receber a devolução do bem ou o valor devido. Então, tem o sujeito ativo, é o que vendeu o veículo, é o A, porque ele é titular do direito de receber, de receber o que lhe é devido. O sujeito passivo é o sujeito que tem o dever jurídico, né? É aquele que tem que respeitar o direito ativo. Então, no nosso exemplo A e B, o A vende um carro para o B não paga o carro, o A é o sujeito ativo, o sujeito de direito, facultas agente, tem o direito de agir, buscar em juízo uma reparação. O B, que comprou o veículo e não pagou, é o sujeito passivo. Ele tem uma obrigação a cumprir, a adimplir, que é ou devolver o bem ou pagar o que deve. Então, é imprescindível, né, um liame entre duas ou mais pessoas. Aqui tem um exemplo: direito de crédito, o devedor deverá pagar sua dívida a certo credor. É o exemplo que eu dei. Né? Direito de crédito, sujeito ativo, que vendeu o carro, tem direito a receber o crédito, que é o valor do veículo adquirido pelo sujeito passivo, que é o B no nosso exemplo. O sujeito ativo, então, tem proteção jurídica, né? Ele tem autorização jurídica, né, normativa para ingressar em juízo, para reaver o seu direito. Então, o sujeito ativo, o A, vende o veículo para o sujeito passivo, o B. O B não paga. Então, o sujeito passivo, desculpem, o sujeito ativo, que é o A, tem o direito de buscar em juízo a reparação deste dano, que é a falta de pagamento pelo sujeito passivo que comprou o veículo B. Para formar essa relação jurídica, eu preciso de mais umas coisas. Mas até agora nós vimos que eu tenho dois sujeitos na relação jurídica. Ela não está formada ainda. Eu preciso de mais coisas. Mas, por enquanto, guarde. Para formar uma relação jurídica, eu tenho um sujeito ativo e um sujeito passivo. Mas vamos adiante, que tem mais coisas. O item 2 aqui diz que o poder do sujeito ativo ele passa a incidir sobre um objeto imediato. O objeto imediato é o que é devido, a prestação devida pelo sujeito passivo. Qual é a prestação devida pelo sujeito passivo no nosso exemplo? O pagamento, o adimplemento da dívida, né? Então, ele tem esse direito, né, de receber um valor. Então, o sujeito ativo, ele tem a permissão jurídica de exigir uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Isso vocês vão aprender lá em Direito Processual Civil, ou Teoria Geral do Processo, né? Sobre um objeto imediato. Qual é o objeto imediato?
Então, retornando, o objeto imediato é a prestação. No nosso exemplo, é a dívida, é o direito do sujeito ativo receber, ou o dever do sujeito passivo de pagar, adimplir. E o bem mediato dessa relação é o bem propriamente dito. No nosso exemplo, é o carro. Então, vamos fazer, vamos recapitular o exemplo. O sujeito ativo vende o veículo para o sujeito passivo. O sujeito passivo não paga. Então, o sujeito ativo tem o direito de buscar em juízo uma reparação. E o sujeito passivo tem o dever de dar, fazer ou não fazer. Nesse exemplo, é dar o pagamento, né? Ou cumprir a obrigação, que é pagar o veículo. E, então, esse dever de adimplir a dívida é o objeto imediato da relação jurídica. O objeto imediato é o bem em si que está envolvido, que nesse caso é o veículo. Então, objeto imediato é a obrigação de pagar. E o objeto imediato é o bem, é o móvel, que é o veículo. Para ser um bem imediato, tem que haver uma avaliação pecuniária. Deixa eu ver se ninguém está pedindo para ingressar aqui. Ó, tinha mais alguém. Pessoal, se vocês verem que alguém pediu para ingressar, eu não estou ouvindo. Se vocês ouvirem que alguém pediu para ingressar, vocês me avisem, por favor. Eu sem o fone não estou ouvindo. Retornando. Se tiverem dúvidas, perguntem. Ô, professor. Oi. Tem colegas aguardando a aprovação para entrar na sala ali. Tá, eu acho que eu acabei de autorizar, Milton. Valeu. Pelo menos agora eu não estou vendo nenhum. Professor, a Gabriela Costa está informando ali no grupo. Eu não sei se ela está aqui, eu acho que ainda não. Ela está pedindo para entrar na sala. Mas o pedido dela não está aqui, então tem que pedir para ela clicar acho que já está aqui, já está aqui. Estou aqui, cheguei. Ah, tá. Valeu, Gabriela. Tá bem. Então, vamos lá. Continuando, então. Bom, essa relação jurídica, né, ela reveste da seguinte forma: ou é um fato jurídico, quando o acontecimento for independente da ação humana, ou é um ato jurídico, quando consistir num ato voluntário, sendo irrelevante a intenção do resultado. Então, no fato jurídico, quando é irrelevante a atuação humana, sei lá, cair uma árvore sobre um veículo na via pública. Aí tem o dever da prefeitura de fiscalizar a sanidade dessas árvores, né? Isso é um fato jurídico. O ato jurídico, então, no nosso exemplo da compra e venda da compra do veículo, compra e venda do veículo é um ato jurídico. E o negócio jurídico, né, se provier da ação humana e visa produzir efeitos que o agente pretende. Então, nesse caso, a mudança para o ato jurídico é que é um negócio, então tem causa e efeito. Alguém vende, no nosso exemplo, e alguém compra e tem o dever de pagar. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Deixa eu passar aqui. O direito de propriedade é um vínculo. Então, o vínculo, lembram que eu falei para vocês, tem que ter um vínculo entre o sujeito ativo e o passivo. O direito de propriedade é um vínculo oriundo do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é o fato que propulsionou a relação jurídica entre o proprietário do veículo, no nosso exemplo, sujeito ativo, que tem domínio sobre a coisa, que é o objeto imediato, que é a coisa, né, o veículo, em razão de permissão legal, e demais pessoas, que é o sujeito passivo, que são obrigadas a respeitar tal domínio, que é o objeto imediato. Então, o objeto imediato aqui é a obrigação. Comprou, tem que pagar, está na lei. É o objeto imediato, é a obrigação de reparar, de pagar. O objeto imediato é o próprio veículo. O sujeito ativo é quem vendeu o veículo, e o sujeito passivo é quem não pagou o veículo. Algumas características do sujeito de direito.
dos sujeitos que se envolvem nesta relação. Então, antes de ir adiante, quero falar para vocês que nós, para formar uma relação jurídica, eu falei para vocês que deve existir um sujeito ativo, um sujeito passivo. O sujeito ativo é o sujeito de direito, aquele que nós chamamos da possibilidade que ele tem de facultas agente, faculdade de agir. Por que é uma faculdade? Porque o sujeito ativo, se ele não quiser ajuizar a ação de cobrança, não ajuiza. Eu tenho esse direito. Eu vendi o veículo, o B não me pagou. Se eu não quiser cobrar, não cobro. Então, é uma faculdade de agir. O sujeito ativo tem esse direito. E o sujeito passivo, que comprou o veículo e não pagou, tem esse dever. Mas, para formar essa relação jurídica, né, nós precisaremos, então, deste liame entre os dois, que existe, que é a obrigação de pagar aquilo que comprou, é um contrato. E ainda precisamos do Estado juiz, que é aquele equidistante que vai mediar essa situação. Nós chamamos de Estado juiz, na realidade é o juiz, né? Então, sujeito ativo, sujeito passivo, uma lei que vincula os dois, por exemplo, uma compra e venda, alguém vende, o outro tem a obrigação de pagar, e o que vendeu tem o direito de receber, e pelo outro lado, o Estado e o juiz fazendo essa mediação. Então, está formada a relação jurídica. Sujeito ativo, sujeito passivo, o direito dever entre os dois, e o Estado e o juiz para mediar essa situação. Até aqui entenderam que seria uma relação jurídica? Vou adiante, então. Sujeito de direito. Algumas características, então. Personalidade. Conceito de pessoa para nossa relação jurídica. É o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. É uma pessoa física, né, ou jurídica, né, que tem direitos e obrigações. Isso é a personalidade, conceito de pessoa. O sujeito jurídico é o sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que seria o poder de fazer valer, através de uma ação ou não cumprimento do dever jurídico. Então, o sujeito jurídico ele tem o direito de pleitear o seu direito, né, enquanto o sujeito passivo tem o dever de adimplir a sua obrigação. Então, nós estamos trabalhando conceitos de personalidade. Aí nós temos o conceito de pessoa, ente físico, uma pessoa natural, ou ente coletivo, uma pessoa jurídica. E o sujeito jurídico, então, são os sujeitos de dever, de um dever, né? Aquele que tem o direito legal de receber um direito, ou aquele que tem o dever legal de entregar um direito, pagar, por exemplo, no nosso exemplo. Toda pessoa está ligada à ideia de personalidade. Né? O que é a personalidade, pessoal? É a aptidão que todo ser humano tem de adquirir direitos e contrair obrigações. E essa pessoa pode ser até jurídica. Ela também vai ter a sua personalidade jurídica. Então, personalidade está ligada à pessoa. E é o que personalidade? É a aptidão que todos nós temos para adquirir direitos e contrair obrigações. Então, todos nós temos aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. Nós veremos que existe a chamada capacidade, que eu vou falar logo, que ela está ligada à personalidade. Nós vamos adiante. Então, essa capacidade é a medida jurídica da personalidade. Eu falei para vocês que todos nós temos personalidade, sujeito, possibilidade de adquirir direito e contrair obrigações. Mas existe a chamada capacidade, que eu poderia coloquialmente falar que é a medida jurídica da personalidade. A capacidade é o tamanho da personalidade. Em que pese todos nós temos personalidade, ou seja, possibilidade de adquirir direitos e contrair obrigações, como, por exemplo, vender um veículo ou comprar um veículo, existe a capacidade que pode diminuir esses direitos direitos de adquirir, né, ou contrair obrigações. Então, quando eu tenho essa aptidão para adquirir direitos ou contrair obrigações,
a capacidade pode limitar. Todo ser humano tem aptidão para adquirir direitos ou contrair obrigações, mas a capacidade pode limitar esta possibilidade, essa aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações. Então, por exemplo, um incapaz. Vocês vão estudar em direito civil quem é incapaz, aquele que é plena, que não tem faculdades mentais plenas. Isso depende de uma lei, não está mais no Código Civil, mas vocês estudam no direito civil, aquela lei que trata dos doentes mentais. Ela modificou o Código Civil. Então, antes, pelo artigo 3º e 4º, aqueles indivíduos que eram doentes mentais eram incapazes, ou plenamente, ou não totalmente, né? Absolutamente incapaz ou parcialmente incapaz. Mas agora mudou isso pela lei nova aí que trata das doenças mentais, dos doentes mentais. Então, existe uma outra configuração em que uma pessoa que tem um problema mental, ela pode ser capaz, vai depender da situação. Então, vocês vão estudar isso em direito civil. Mas se o ato for de um incapaz, seja qual for o motivo, né, esse ato só terá validade se for representado ou assistido, essa pessoa for representada ou assistida para realizar um ato. Porque tem que ver se ela tem condições, né, de sanidade mental para realizar um negócio jurídico. Se ela não tiver, não pode realizar. Então, essa capacidade que é adquirir direitos ou contrair obrigações, comprar ou vender um veículo, no nosso exemplo, pode ter uma barreira na capacidade. Na questão dos doentes mentais, já informei para vocês que atualmente é pela lei que trata dos doentes mentais. Modificou o artigo 3º e 4º do Código Civil, que regulava essa situação anteriormente. A capacidade do sujeito, então, é condição de validade dos negócios jurídicos. Então, para esse nosso contrato de compra e venda do veículo valer, os dois sujeitos têm que ter capacidade. Assim, para ser pessoa, né, é uma conclusão, basta que o homem exista, mas para ser capaz, depende de certos requisitos expressos em lei. Então, repetindo, para ser uma pessoa, basta existir. Sou um sujeito que tem personalidade, tenho aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. Agora, esta aptidão ela pode ser limitada pela capacidade. A minha capacidade pode ser diminuída pela lei. Então, para ser pessoa, basta que o homem exista. Mas, para ser capaz, tem que preencher requisitos dispostos em lei. Aqui eu já falei, personalidade é conjunto de caracteres próprios da pessoa, como a identidade, liberdade, sociabilidade, reputação, honra, autoria, etc. Tudo isso constitui a personalidade das pessoas. Os direitos de personalidade, eles são considerados absolutos, ou seja, esse conjunto de caracteres da personalidade do ser humano, falando aqui do ser humano, nem vamos falar de pessoa jurídica, eles são intransmissíveis, ou seja, a minha personalidade, as minhas características como ser humano não podem ser transferidas para outra pessoa, a lei não permite, são indisponíveis, eu não posso vender, por exemplo, a minha liberdade, não posso vender a minha liberdade, são indisponíveis, são irrenunciáveis, eu não posso renunciar à minha liberdade, à minha honra, são ilimitados e inexpropriáveis, ninguém pode tirá-los de mim. São imprescritíveis, eu sempre terei o direito à liberdade, sempre terei direito a uma reputação, uma honra, direito de autoria, e são impenhoráveis, eu não posso dar a minha liberdade, a minha sociabilidade, a minha identidade como garantia de dívida. Vamos ver um pouquinho de pessoa natural. Sujeito ativo ou passivo, né, de uma relação jurídica, quando eu dei exemplo para vocês que o A vendeu o veículo para o B, eu tenho um sujeito ativo e um sujeito passivo, duas pessoas, dois seres humanos, pessoa natural. Então, é o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. E esses seres humanos têm que observar personalidade, né? Tem sua medida na capacidade. Então, a personalidade de uma pessoa, ela que é a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, ela pode ser diminuída ou limitada pela capacidade, conforme nós vimos.
Então, quando o artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, né, é uma pessoa, todo ser humano tem esses direitos e deveres, né, mas, dependendo da capacidade, poderá haver uma limitação, né. Aí eu dei exemplo para vocês, lá na lei dos doentes mentais, e o artigo 3º e 4º do Código Civil trazem algumas questões que delimitam ou limitam a capacidade do sujeito, limitam a personalidade do sujeito, tem capacidade reduzida. Então, não há distinção entre as pessoas por sexo, credo, idade, raça, né? Não há discriminação racial, nacionalidade nesses direitos de personalidade. Algumas exceções que a Constituição traz são, por exemplo, propriedade de empresa jornalística, os meios naturais do Brasil, né, minas, queda d'água, que pode ter alguma restrição para estrangeiro. Então, eu estrangeiro, queria fazer um negócio jurídico, dependendo, assim, do que se trata, de exploração de bens da natureza, de radiodifusão, a Constituição pode fazer alguma limitação à plenitude desses direitos. Então, seria uma capacidade reduzida para estrangeiros em algumas poucas situações, que vocês vão aprender também em direito constitucional, em direito civil. No campo político, né, tem direito de voto aos brasileiros natos ou naturalizados. Então, não há distinção, né? Só não pode votar o estrangeiro porque não é cidadão brasileiro. Mesmo assim, o português pode votar aqui no Brasil. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos adiante. Capacidade jurídica da pessoa natural. Então, o ser humano, ela é ilimitada. Uma pessoa pode ter o gozo de um direito sem ter o seu exercício por ser incapaz. Então, por exemplo, um incapaz, vamos pegar alguém que seja doente mental, que segundo a lei, a nova lei, diga que essa pessoa é incapaz. Bom, mas ela continua tendo o direito de ter uma casa, por exemplo. Digamos que ela tem uma herança e possa adquirir uma casa. Ela tem esse direito, continua tendo essa possibilidade. Porém, para exercer esse gozo desse direito, ela pode sofrer limitações. Qual seria a limitação nesse caso? Ter um representante legal para realizar esse negócio jurídico para essa pessoa incapaz. Senão, poderá haver uma anulação desse negócio. Mas, como está bem embaixo na lâmina, a capacidade é a regra, a incapacidade é a exceção, porque a incapacidade tem que ter uma lei dizendo que em tal situação a pessoa é incapaz de realizar negócios jurídicos. Se não houver uma lei fazendo essa limitação, a regra é capacidade, ser capaz. E a incapacidade, ela advém da lei, como eu acabei de falar. Exemplo, se o doador grava o bem doado de inalienabilidade, o donatário não poderá dele dispor. Existe uma possibilidade no Código Civil de que o indivíduo doe um bem, mas coloque uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, doa o bem, mas não pode vender. E aí há uma limitação da capacidade do recebedor desse bem, do donatário. Ele tem o direito de negociar negócios jurídicos, mas existirá uma limitação na capacidade dele em relação a este bem doado, que ele recebeu em doação. Estes casos, na realidade, segundo a doutrina, eles constituem simples restrições, né? E não seriam propriamente incapacidades. A incapacidade teria uma conotação diferente que nós veremos a seguir, né? Então, entende a doutrina que o indivíduo, apesar de não possuir essa possibilidade de vender um bem que foi gravado com a inalienabilidade, seriam apenas restrições, e não exatamente uma incapacidade jurídica. Também não é uma incapacidade, segundo a Maria Helena Diniz, a proibição legal de efetivar determinados negócios jurídicos com certas pessoas, ou em atenção a bens a elas pertencentes. Como no exemplo, né, que o ascendente, o pai, né, por exemplo, não pode vender bens ao descendente sem o consentimento dos demais descendentes.
Então, também não seria uma incapacidade, segundo a Maria Helena Diniz, são restrições, né? Tanto quanto aquela da impossibilidade de venda do bem recebido como doação, quanto essa impossibilidade do pai vender para o filho sem autorização dos demais descendentes. Aí outras questões, o consorte, né, assinar junto com o marido ou com a esposa, né, são também alguns impedimentos, algumas restrições que a doutrina não encara como incapacidade. Seriam restrições a realizar negócios jurídicos. E o Instituto da Incapacidade, né? Então, vamos ver algumas questões. Visa proteger, então, os que são portadores de uma deficiência jurídica apreciável, graduada à forma de proteção. Então, aqui, os absolutamente capazes, vamos dar uma abridinha aqui no Código Civil, olhar o artigo 3º e 4º. Abrir rapidinho aqui. Com essas mudanças, nós temos que diz o seguinte, ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, como eu disse para vocês, a questão da doença mental que existia no artigo 3º não existe mais, está lá na lei que trata das doenças dos doentes mentais. Então, o artigo 3º atualmente só fala da questão do menor de 16 anos. O artigo 4º são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 anos, os menores de 18 anos. Os ébrios habituais, né, e os viciados em tóxico, que são os bêbados habituais e os viciados em tóxico. Obviamente que isso aqui não é simplesmente o cara beber de vez em quando, ou mesmo que seja alcoólatra, ele é relativamente incapaz, não é bem assim. Né? Depende do grau, já está até se assemelhando a uma doença mental, diria. E 3, aqueles que, por causa transitória permanente, não puderem exprimir sua vontade, sei lá, um mudo, surdo. E os pródigos são aqueles que botam tudo que tem fora. Bom, visto o artigo 3º e 4º, se o indivíduo for considerado absolutamente incapaz, e no nosso exemplo ali do Código Civil, é o menor de 16 anos. Todavia, tem, que não está escrito aqui, mas tem a nova lei lá, que não é tão nova assim, já tem alguns anos, dos doentes mentais. Havendo incapacidade absoluta, então deverá haver uma representação, ou seja, se eu vou vender um veículo, eu terei que estar representado, se eu for absolutamente incapaz. Né? Porque essas pessoas estão completamente privadas de agir juridicamente. Eu não posso vender e nem comprar um veículo, uma casa, etc., se eu for absolutamente incapaz, artigo 3º do Código Civil, menos de 16 anos, ou os definidos lá na lei que eu falei para vocês. Vamos adiante. Os relativamente incapazes estão no artigo 4º do Código Civil, e o termo para quem os representa ou assiste, o termo correto é assistência. Os absolutamente incapazes são representados e os relativamente incapazes são assistidos. Já há, então, o poder, de alguma maneira, ele pode atuar na vida civil, desde que assistido, autorizado por alguém. O absolutamente incapaz é representado. O seu tutor, ele toma as atitudes jurídicas. E no relativamente incapaz, esse indivíduo ele já pode realizar atos da vida civil, mas deverá ser assistido, autorizado por alguém. Término da incapacidade. No desaparecimento das causas que a determinam. Então, por exemplo, no caso da loucura ou do viciado ali tóxico, do surdo-mudo, do pródigo, que é aquele que vive botando tudo que tem fora, cessando a enfermidade que as determinou, cessa a incapacidade. O indivíduo tem uma doença mental lá e é relativamente incapaz, segundo a lei. Cessada essa parcial doença mental, cessa a incapacidade, ele se torna absolutamente capaz de exercer os atos da vida civil e ingressar em uma relação jurídica.
Menoridade, né? A incapacidade cessa aos 18 anos. A gente tem a questão da emancipação, né? Que pode, se eu não me engano, no artigo 9º, deixa eu confirmar, 5º, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Artigo 5º do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos. Fez 18, passa a ter possibilidade plena, se não tiver outra enfermidade que o torne absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, né? Fazendo 18 anos, ele é absolutamente capaz, então, de ingressar numa relação jurídica, porque a menoridade cessa aos 18 anos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Também cessará, para os menores, a incapacidade, segundo o parágrafo único, inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se menor tiver 16 anos completos. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, que creio que seja impossível, né? Tem que ter normalmente 18 anos, no mínimo, para o serviço público. Pela colação de grau em curso superior, isso eu já vi aluno com 14 anos na medicina, são os chamados superdotados. 5, pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego. Então, nesse caso aqui do inciso 1, né, se os pais concederem, né, cessa a menoridade desde que tenham 16 anos. Então, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Isso se chama emancipação. Só que o emancipado, alguns perguntam, ele não pode tirar carteira de habilitação, ele não pode responder penalmente como se tivesse 18, são para atos da vida civil. Alguma pergunta, pessoal? A gente está se dirigindo aí ao final. Se alguém tiver alguma pergunta, é a hora. Vamos adiante. Não, acho que tá bem claro, professor. Então tá bem. Então vamos continuar. Tá. Finalzinho. Tá. Então a incapacidade, né, cessa quando cessa a menoridade, 18 anos, ou quando houver emancipação para os atos da vida civil. O artigo 2º do Código Civil trata da personalidade natural da pessoa. Vocês também terão aula sobre isso lá em Direito Civil. E essa personalidade, que é a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, ela surge com o nascimento. E também para o nascituro, né, na questão da gravidez, os direitos do nascituro também são colocados a salvo, e vocês vão entender isso, o porquê disso, quando estudarem as relações jurídicas no âmbito do direito civil. Por que alguém que está na barriga da mãe tem que ter assegurado direitos? Então, vocês vão estudar lá em Direito Civil, né, que diversos dispositivos do Código Civil tratam dessa questão, dos direitos do nascituro, mesmo ele ainda não tendo nascido. Bom, todo nascimento deve ser registrado, né, é óbvio. E a extinção da personalidade jurídica da pessoa natural. Então, a personalidade da pessoa inicia com o nascimento, com vida, nós já vimos isso, e é colocada a salvo os direitos do nascituro, e quando ela se extingue, também será objeto de estudo em direito civil, porque vocês necessitam saber da questão da morte presumida, morte real, ficta, para a questão de herança, por exemplo, e outras coisas mais. Exercício de direitos, né? Então, a personalidade da pessoa, ela se extingue com a morte real. Efetivamente, a pessoa morreu, né? Ela extingue a personalidade, cessam os direitos, claro, né, de adquirir aí direitos e contrair obrigações. Cessa a aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações. A morte civil, que é alguma possibilidade de exclusão de herança, por exemplo, crime doloso contra o pai, a mãe, né, pela questão da herança. A morte presumida, né, é o caso da ausência, o indivíduo está ausente há tantos anos, se depois de determinado tempo
de alguns anos, se pode presumir a morte dele por declaração judicial. E a declaração de ausência também é outra possibilidade, né, dentro mais ou menos do estilo da morte presumida. E também existe a morte simultânea, que é chamada de comoriência, quando o artigo 8º do Código Civil diz: se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Bom, para que serve, né? 2 indivíduos morrem num acidente de trânsito. Eu não sei qual morreu antes. Então, se presume legalmente que os 2 faleceram ao mesmo tempo. Isso tem incidência, por exemplo, em questão de herança. Também aprenderão lá na hora de estudar o direito civil na questão da herança. E outras possibilidades também. Certo, pessoal? Entenderam, assim, eu queria que vocês me dissessem entender o que é uma relação jurídica, que é ter 2 polos, sujeito ativo, que é aquele indivíduo que possui o direito, né? E aí esse direito é uma faculdade, porque ele exerce esse direito se quiser exercer, né? Então ele tem o direito de buscar o que lhe é devido. E o sujeito passivo é aquele que tem a obrigação de adimplir o que ele deve. Então o sujeito ativo vende um carro, o sujeito passivo compra um carro, o sujeito ativo tem o direito de receber o valor desse carro. O sujeito passivo que comprou tem o dever de pagar. Caso não pague, o sujeito ativo que vendeu o carro tem o direito subjetivo, facultas agente, de cobrar. Cobra se quiser, se não quiser, não cobra. Por isso, facultas agente. Então, ele querendo cobrar, o vínculo dessa relação jurídica será um objeto, imediato e imediato. O objeto imediato é a própria norma, o próprio direito, né, dele se receber o valor, que é uma obrigação que o sujeito passivo tem com o sujeito ativo. Esse é o objeto imediato, é esse direito, essa obrigação de adimplir o que é devido, que é uma obrigação, portanto. O sujeito, e ainda o objeto imediato é o bem, é o carro. O objeto imediato é a relação, na norma, o direito, a obrigação de fazer alguma coisa, ou de dar, por exemplo, e o objeto imediato é o bem em si, corpóreo, é o veículo nesse caso. E ainda podemos dizer que está presente o estado do juiz que vai mediar essa situação. Certo? Alguém ficou em dúvida sobre isso? E aí, já posso complementar mais uns minutinhos a questão da personalidade, né? Todo sujeito nasce com personalidade, ele tem o direito, a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, todo ser humano tem, a pessoa jurídica também, empresa, por exemplo, mas essa personalidade natural ou jurídica, ela pode ter limitações que nós chamamos de capacidade. Aí nós vimos alguns exemplos na lei dos doentes mentais, lá no artigo 3º e 4º do Código Civil, que há uma redução da capacidade. E nós vimos também que essa personalidade, ela tem algumas características, dentre as quais a inalienabilidade. Eu não posso querer ser escravo e vender o meu direito de liberdade. Isso é inalienável. O ser humano não pode ser escravo. Nós já tivemos escravos e essa limitação era por lei. A lei que autorizava que pessoas fossem escravas. Hoje essa lei, obviamente, é inconstitucional, é totalmente ilegal, nem se cogita isso, né? Mas foi por lei essa limitação na capacidade, ou seja, os escravos eram considerados coisas pertencentes aos brancos. Atualmente isso é impossível pela norma jurídica. Alguma pergunta, alguma dúvida? Entenderam que é uma relação jurídica? Entendeu aí, Milton? Opa, entendido, professor. Tá bem. Juliana também, entendido, Juliana? Sim, professor. Compreendi. Tá bem. Na realidade, aqui que eu quero passar para vocês é uma noção que nós estudamos, que é a norma, da onde vem a norma, que é das relações sociais,
Depois nós debatemos muito a questão moral, a questão legal, a questão social, lá no livro, né, do Sandel. Depois nós estudamos a questão da Corte e da Comissão Interamericana, acho que em umas 2 ou 3 oportunidades. Vimos a importância, na semana passada, com a favela, caso da favela Nova Brasília. E agora eu tinha que encaminhar para um encerramento, falando um pouquinho do resultado disso que nós estudamos, das relações sociais, de onde vem a norma. A norma culmina com uma relação jurídica. E a relação jurídica são pessoas envolvidas em uma ação judicial, por exemplo, né? Então, esta é a ideia para nós finalizarmos. Na semana que vem, a gente vai estudar mais alguma coisa nessa área da normatividade, talvez princípios e regras, que é algo importante, né? Mas vai ser nessa área aí da normatividade, das relações jurídicas, né? Algo assim. E aí, na outra semana, sim, nós teremos a nossa prova. Se não há dúvidas, por hoje nós vamos encerrar. Deixando aquele recado de novo para você da importância da leitura, pessoal. Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que ler muito, nós temos que deixar de ser pessoas de 3 linhas, como me ocorreu agora. Eu não posso ficar lendo WhatsApp, ficar lendo Facebook e opinando. Nós somos trabalhadores, lidadores do direito. Nós temos que buscar os clássicos. Então, eu vou parar de gravar aqui, porque não interessa. Dia desses, por exemplo,